Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí, tá começando o Resenha Express com notícias de Fluminense, notícias importantes e impactantes aí do dia de hoje. Vamos lá que tá começando o Resenha Express. É isso aí, galera. Agora, em definitivo, o Resenha Express chegando e a gente quer trazer aí para vocês informações importantes de Fluminense, pedindo a vocês que não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Quem puder também dar um hype nesse vídeo, basta puxar o comentário para o lado e dar um hype que vai estar ajudando muito a gente. Galera, temos aí algumas informações importantes sobre o Fluminense, né? A gente vai começar rapidamente aqui falando sobre John Kennedy, né? O técnico do Pachuca ontem afirmou, né, que John Kennedy está de volta ao Fluminense, tá bom? Ele falou que está de volta e a gente já sabe, inclusive, Thiago da Hora do Flu tinha trazido que o Fluminense vai pagar 1,5 milhões de reais para o retorno antecipado do jogador, informação trazida pelo Hora do Flu, Thiago da Hora do Flu. E o técnico do time ontem, o Jaime Lozano, na entrevista coletiva após o jogo, a vitória do Pachuca sobre o Monterrey, falou que o jogador está retornando ao Fluminense, tá? Ele disse isso ontem e foi uma informação foi uma coisa bem direta, perguntaram por ele, ele falou, olha, ele estava relacionado para o jogo de hoje, mas tendo em vista que ele está voltando para o clube dele, ele não foi relacionado, né, para essa partida. Então ele vai voltar para o Fluminense. Informação do técnico, ainda há alguns ajustes, a gente procurou apurar um pouquinho aí sobre os ajustes finais para a vinda do jogador. O Thiago da Hora do Flu informou que o Fluminense vai pagar 1,5 milhões de reais para antecipar a volta do jogador para o Fluminense, porque o Fluminense precisa do jogador, mas tem outras questões. O Pachuca, por exemplo, informação que eu tive, o Pachuca quer ter algum direito, né, numa possível futura venda do John Kennedy, e aí teria uma pequena participação, digamos assim, no passe do jogador, entre aspas, né, caso ele fosse vendido, né, para um outro clube. Então isso é uma questão que está sendo discutida entre Fluminense e Pachuca, mas de fato o técnico Jaime Lozano trouxe a informação ontem, ninguém melhor que ele, que é o técnico do time do Pachuca, que o jogador está voltando ao Fluminense, né, e fez ótimos números com a camisa do Pachuca, tanto é que estava relacionado para essa partida. O jogador pediu para voltar ao Fluminense, o Fluminense fez essa proposta para o Pachuca de retorno antecipado. O Pachuca só falta acertar alguns detalhes com o Fluminense, como por exemplo esse que eu falei, uma participação futura num possível venda do jogador, né, esse valor de 1,5 milhões de reais, que com certeza, né, o Thiago da Hora do Flu trouxe, né, que é um valor que está imbuído aí nessa negociação também. A gente não sabe, assim, essa é a informação do Thiago, mas eu não obtive ontem na minha apuração nada que fale sobre valores. Apenas que o Fluminense vai pagar sim ao Pachuca um valor para o jogador voltar antecipadamente, que o Pachuca busca também, além do valor, uma pequena participação numa venda futura do atleta. Então, John Kennedy está voltando ao Fluminense, informação trazida pelo próprio técnico Jaime, acho que é o nome do cara agora aqui do Pachuca, né? Que trouxe essa informação. E então, John Kennedy voltando ao Fluminense, eu rapidamente aqui dando a minha opinião, o John Kennedy é uma situação que fica muito difícil de eu opinar, né? Não envolve só a questão técnica, não envolve o jogador tecnicamente. Tecnicamente, John Kennedy era um jogador para estar na seleção brasileira, para estar num grande time, né, de alto nível europeu, disputando, ganhando um salário absurdo, disputando uma Champions League. Ele era para estar nesse nível, né? Não que o nosso Fluminense não seja, o Fluminense é gigantesco, mas não tem o poder econômico desses clubes que poderiam estar pagando um salário astronômico para o John Kennedy. Ele volta ao Fluminense já com uma idade que para jogar na Europa num grande centro é muito difícil, mas ele está num grande clube, num dos maiores clubes do mundo, o quarto melhor clube do mundo no Campeonato Mundial de Clubes. Vem para um clube que está em alta e ele tem tudo para arrebentar, né? E no clube do coração, o clube que formou ele. Então, nada melhor do que se recuperar no próprio Fluminense. Então, a vinda do John Kennedy é para o próprio John Kennedy, se ele quiser realmente se dedicar
pode ser algo muito edificante na vida dele, né? Então é mais uma oportunidade que a vida, ou até mesmo que Deus está dando para ele tem que aproveitar essa oportunidade. Né? Tem um limite. Deus está te dando a oportunidade, você tem que aproveitar. Então é mais uma oportunidade aí para o John Kennedy. Galera, o Fluminense ainda irá ao mercado, mesmo com a vinda do John Kennedy, o Fluminense irá ao mercado buscar nomes, tá? O Renato deverá ter uma reunião ainda hoje com o presidente Mário Bittencourt para debater nomes de jogadores que o Fluminense vai buscar, tá, no mercado. Tem algumas oportunidades de mercado e tem alguns jogadores que o Fluminense busca para posições específicas. A gente apurou um pouco que o Fluminense está buscando aí um jogador de meio de campo, né, um meia de ligação e também um volante para a sequência da temporada. O clube vê a carência também na defesa, né? Mais um zagueiro não seria uma conotação ruim, embora o desempenho de Ignacio Freitas tenha trazido uma resposta muito positiva para a comissão técnica e para a gestão de futebol do Fluminense. Os dois jogadores impressionaram muito pelo ótimo desempenho no Mundial de Clubes e não é um problema maior agora a defesa a zaga para o Fluminense. E para fechar, galera, uma informação para vocês aqui, uma informação que a gente obteve ontem à noite. E como é que eu dou essa informação? É o seguinte, galera, eu não sei se alguém já falou sobre isso, procurei aqui nos jornais, não vi, mas eu não vou falar exclusivo, porque pode ser que alguém já tenha dado essa informação e eu não vi, porque eu não tenho tempo de olhar tudo que todo mundo fala. Mas o Aras está muito próximo do adeus ao Fluminense e ontem à noite eu recebi uma informação sobre isso, hoje pela manhã eu recebi mais uma informação sobre isso e recebi uma outra informação, né, hoje também por volta acho que foi 9 horas, 9h15, eu tô fazendo esse vídeo 10 horas da manhã, que a pessoa inclusive falou assim, disse para mim assim, Quintela, o Aras está vendido, mas eu não posso afirmar que ele está vendido, porque as outras duas informações que eu obtive é que está muito avançada a negociação com o Aras e que ele está muito próximo do adeus ao Fluminense. Inclusive a informação que eu obtive é que o Wolverhampton vai pagar pelo jogador 20 milhões de euros ao Fluminense, tá? Então, assim, a negociação não está concluída, o Aras não é jogador do Wolverhampton, pelo menos até esse momento que eu estou fazendo esse vídeo, mas a informação que eu tenho é que o atleta está muito próximo, mas muito próximo mesmo, de deixar o Fluminense. O Fluminense deverá perder o John Aras por a sequência da temporada e o jogador deverá rumar ao Wolverhampton da Inglaterra. A escolha do atleta, um sonho dele de morar em Londres, de fazer sua família ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor condição de vida. Essa negociação, volto a falar, ainda não foi concretizada, mas falta pouquíssimos detalhes para que o Fluminense anuncie aí a venda de John Aras ao Wolverhampton. Essas são as consequências, né, do ótimo Mundial que ele fez. Pra gente foi muito importante, independente de qualquer coisa. Eu sei que muita gente vai falar, pô, cara, era melhor não ter disputado esse Mundial, não sei o quê. E, gente, a vida é assim, os ciclos se fecham. Eu entendo perfeitamente o John Aras. Se eu pudesse morar em um outro país, numa condição de vida melhor, eu iria. Eu não vou dizer que é um sonho, mas eu gostaria muito hoje de poder me mudar do Brasil, morar num país melhor, um país que tem mais a ver comigo, com as minhas ideias, com os meus valores, mas infelizmente eu não tenho condição, né? Eu não tenho a condição que o Aras tem, né? De ter mais segurança, de uma educação melhor. Era o meu sonho também, que eu espero que minha filha realize para ela, né? Tô capacitando a minha filha para isso, as minhas filhas, e quando me aposentar também eu pretendo sair também. Então, assim, por eu pensar assim, ter essa visão, quem sou eu para dizer que o Aras não tem que ter o mesmo direito de querer morar num país melhor, ter uma estrutura melhor? Ele tem o direito, é um direito dele, tá? É um direito dele, eu não vou julgar aqui. Em termos futebolísticos, não é uma boa para ele, embora ele vá jogar uma Premier League, não é uma boa para ele. A nossa Liga Brasileira, tranquilamente, depois desse Mundial de Clubes, ficou claro para todo mundo que é aí tranquilamente um top 5, se não um top 3 do mundo, né? Uma liga muito disputada, de alto nível, que paga muito bem. O Wolverhampton ele não vai ganhar tão mais assim que ele ia ganhar no Fluminense. Com os bônus que ele ganharia no Fluminense,
ele ganharia quase a mesma coisa do Wolverhampton. Quase a mesma coisa não, ele vai ganhar mais no Wolverhampton, um pouco mais no Wolverhampton. Mas acho que não é dinheiro o problema do Arias, o problema do Arias é outro. O problema do Arias é realmente morar num lugar melhor, dar uma melhor condição de vida para sua família, segurança, educação, e é isso que ele quer. E a gente tem que respeitar, né? Próximas horas aí pode ser que as coisas se efetivem definitivamente, mas essa informação que a gente teve é de que o Arias está praticamente certo aí com o Wolverhampton e que vai deixar o Fluminense. Vamos ver aí os próximos dias, acredito que no máximo aí 2 dias as coisas estejam já resolvidas. Mas foi a informação que eu obtive. 2 informações que dão conta de que está muito próximo de acontecer. Uma cravando, mas essa que está cravando não tem como falar, porque a minha apuração não me leva a afirmar que está cravado, que está negociado, mas que está muito avançado. Então é isso, o Fluminense vai ter que, caso isso se efetive, buscar no mercado um jogador, difícil encontrar um jogador igual o Arias, mas que não deixe a peteca cair, que seja um grande jogador, que não deixe a peteca cair, que atenda às nossas necessidades. E é isso, o Fluminense perde muito com essa saída se ela se efetivar, mas a vida continua e a vida tem que continuar mesmo após o Arias. Valeu, galera. Esse foi o Resenha Express. Qualquer notícia a gente traz aí para vocês. Saudações tricolores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Abraço.